Livro O Exercício da Incerteza. Memórias, de Drauzio Varela. As origens. Meu pai se chamava José, mas a família todos o chamavam de Pepe. Era um homem de poucas dúvidas. Nasceu na Galícia, no norte da Espanha, e veio para o Brasil com 2 anos, na companhia dos pais e de 2 irmãos. História nebulosa que só vinha conhecer quando já estavam no final do curso médico. Antônio, meu avô paterno, vivia com a família no campo, o mais velho de 5 irmãos. Cabia a ele a função de pastorear as ovelhas enquanto o pai cuidava da lavoura. Quando seu pai faleceu em 1893, minha bisavó não encontrou alternativa senão juntar as economias e mandar o primogênito para o Brasil, com a obrigação de sustentar os que ficavam. Como menores de idade não podiam viajar desacompanhados, ela pediu a um vizinho que imigrava com a família que se responsabilizasse pelo menino até chegarem ao Porto de Santos. Desembarcando, ele saberia cuidar da própria vida, afinal já tinha 12 anos. E assim aconteceu. Com essa idade, o Antônio se viu sozinho, analfabeto, num país estranho, com a missão de sustentar a mãe e 4 irmãos. Andou pelo cais do Porto de Santos até parar numa aglomeração em que um capataz arregimentava trabalhadores europeus para uma fazenda de café na região de Ribeirão Preto, que se ressentia do fim da escravidão. Na família paterna, quando um homem tinha um dia muito atribulado, diziam: fulano trabalhou feito um galego. Atributo exclusivamente masculino, que deve ter norteado a conduta de meu avô na fazenda de café, porque depois de alguns anos ele conseguiu vir para São Paulo com recursos suficientes para comprar uma carroça de transporte. Depois dessa, adquiriu outras, que empregaram galegos que vinham por iniciativa própria ou a convite dele. Por necessidade empresarial, aprendeu a ler e escrever com um conterrâneo que lhe cobrou um garrafão de vinho pelos ensinamentos. A companhia de transporte prosperou. Fazia entregas para lojas e fábricas de São Paulo que se industrializavam. Vô Antônio se casou com a minha avó Aurélia, espanhola como ele, tiveram o primeiro filho e construíram 6 casas para aluguel no Brás. Devem ter vivido com conforto, uma vez que, em 1914, quando o médico lhe recomendou uma estação de águas para combater os mal-estares digestivos que o afligiam, decidiram fazê-lo na Galícia, privilégio de poucos no início do século XX. Enquanto estavam na Espanha, eclodiu a Primeira Guerra Mundial, o que os impossibilitou de regressar ao Brasil por 3 anos, período em que tiveram mais 2 filhos. Quando meu pai nasceu, meu avô enviou uma procuração para que um primo o registrasse como brasileiro. Ele não queria filhos espanhóis. Dizia que no Brasil era um homem respeitado, tratado por todos como Senhor Varela, enquanto na terra natal não passara de um pastor de ovelhas. Assim que o conflito permitiu, voltaram para São Paulo, onde ele veio a falecer de câncer de estômago com 42 anos, deixando mulher e 3 crianças com 10, 5 e 4 anos, que minha avó pôde criar com os recursos das casas alugadas. Só com 22 anos descobri que eu tinha um pai nascido na Espanha, e ainda assim por um descuido do tio Odilo, o irmão mais velho dele. O segredo fora mantido por tanto tempo porque no ano em que nasci, meu pai achou insuficiente nos manter com o salário que recebia como contador no Grupo Jafé, que, entre outras empresas, tinha uma tecelagem e uma mineradora. Ele resolveu arrumar mais um emprego. Passou então a trabalhar também à noite, das 7 à meia-noite, como escriturário no antigo DI, o Departamento de Investigações, uma repartição pública na qual chefiou até se aposentar a 2ª seção, responsável pela identificação dos paulistas e pelos arquivos daqueles com passagem pela polícia.
Como na época as leis proibiam estrangeiros de ocupar cargos públicos, embora meu pai fosse legalmente registrado como brasileiro, ele nunca revelou o local em que nascera. E conclui com a minha mãe e os irmãos. Lídia, a minha mãe, era brasileira, filha de um casal de portugueses que se conheceu no Brás, o mesmo bairro da Zona Leste em que meus avós espanhóis se casaram e viveram. Não por acaso, os imigrantes europeus que fugiam das guerras e da fome se concentravam nessa parte da cidade. Lá estava sediada a hospedaria dos imigrantes, centro de testagem dos estrangeiros que chegavam à procura de trabalho nas fábricas da vizinhança. Meus avós maternos vieram do norte de Portugal. Ele, que também se chamava Antônio, contava que a decisão de emigrar fora tomada pelo pai, um professor na aldeia de Trás-os-Montes, em que moravam. Ele dizia: quando fiz 15 anos, meu pai reuniu minha mãe, meu irmão mais novo e eu para contar que iríamos para o Brasil, um lugar que para mim era selvagem, com índios, onças e cobras a andar pelas ruas. A motivação era o medo de que os filhos fossem convocados para servir o exército colonial português. Ele também dizia assim: não criamos nossos meninos para morrer de febre na África. Alfabetizado pelo pai, a escrita de meu avô chamava a atenção pelo bordado da letra que abria os parágrafos, a regularidade com que molhava a pena no tinteiro, a habilidade de escrever a palavra inteira sem afastá-la do papel e a periodicidade com que secava a tinta com um mata-borrão, ajustada num suporte de madeira convexa que rolava sobre as linhas úmidas. Lembro que ele anotava as contas num caderno de contabilidade de capa preta que depois guardava numa gaveta da escrivaninha, cheia de escaninhos, da qual os netos eram proibidos de se aproximar. Minha avó Ana, nascida na região do Porto, veio a conhecê-lo no Brás. Tiveram 2 casais de filhos. Minha mãe era a segunda a nascer. Como muitas portuguesas naquele tempo, a avó Ana era analfabeta. No entanto, ela gostava muito de poesias de Bocage e dos romances de Eça de Queiroz e Camilo Castelo Branco. Então o meu avô lia para ela nas tardes da minha infância, sentado numa cadeira de balanço enquanto ela bordava, fazia tricô e cerzia meias com um ovo de madeira. Aqueles que os conheceram diziam que eram muito unidos. Nas raras ocasiões em que se desentendiam, ela fazia valer suas origens, falando: sou do Porto, vós sois de Trás-os-Montes, aquele fim de mundo? Meus pais tinham 21 anos quando se casaram. Foram morar numa casa dos meus avós maternos, na rua Rio Bonito, junto ao lago na frente da igreja de Santo Antônio, paróquia em que os 2 e todos os meus tios e tias foram batizados, fizeram a primeira comunhão e se casaram. Nessa mesma igreja, meus irmãos, meus primos e eu recebemos o batismo. Estavam casados havia 2 anos quando tiveram o primeiro filho. Meu pai queria que a criança viesse à luz numa maternidade, mas a avó Ana argumentou que parto não era doença para ser tratado em hospital, que as mulheres sempre deram à luz em casa, que ela mesma tivera 4 filhos com parteiras. Inexperiente, meu pai se deixou convencer pela sogra. Em apresentação pélvica, o bebê só foi expulso depois de longo e sofrido trabalho de parto. Morreu 3 dias mais tarde. Em casa, ninguém comentava essa tragédia familiar tão frequente nos bairros operários da época. Apenas soubemos que o bebê fora batizado às pressas com o nome de Antônio Sérgio. Só quando estava na faculdade criei coragem para perguntar a meu pai o que havia acontecido. E ele foi lacônico. Sua mãe sofreu muito. Fui contra o parto em casa, mas eu era muito jovem. Devia ter imposto a minha vontade. Terminou de falar, olhou para o chão e nunca mais tocou no assunto. O menino. Nos 5 anos seguintes, meus pais tiveram mais 3 filhos, nascidos numa maternidade
na região da Avenida Paulista. A diferença entre mim e a minha irmã mais velha foi de 3 anos, e 2 anos me separaram do irmão mais novo. O último trabalho de parto abalou a saúde da minha mãe. Queixava-se de fraqueza, indisposição e de um cansaço que se acentuava no decorrer do dia. Quadro interpretado como resultante de uma possível anemia, muito comum no puerpério. Com o passar dos meses, a perda de força física se agravou. Tarefas corriqueiras como subir a escada ou pendurar roupas no varal passaram a exigir esforço desproporcional. Os médicos consultados e os tratamentos prescritos foram de nenhuma valia. Com o marido que saía de casa às 8 da manhã, voltava para o almoço e regressava do trabalho depois da meia-noite, a tarefa de cuidar dos afazeres domésticos de um recém-nascido e de mais 2 crianças, uma de 5, outra de 2 anos, ficou insuportável. A solução encontrada foi deixar meu irmão mais novo aos cuidados dos meus avós maternos, enquanto nos mudaríamos para uma casa vizinha à da casa da minha avó paterna, para que ela ajudasse minha mãe a cuidar das crianças. De propriedade da avó Aurélia, a casa para onde nos mudamos era a típica habitação de cômodos em que viviam os imigrantes. A porta da rua se abria para um corredor comprido que dava acesso aos quartos onde as famílias moravam. Depois deles, um banheiro comunitário com um cheiro inesquecível de bolor, um tanque e as cozinhas enfileiradas. Em frente delas, os varais, o coarador de zinco, para estender roupas no sol, e no fundo do quintal um galinheiro. Enquanto em casas como essa chegavam a viver 6 ou 7 famílias, a nossa tinha apenas 3 quartos. Na frente moravam seu Chico, um espanhol, a Dona Maria, uma portuguesa, e um casal de filhos. No quarto do meio viviam tio Constantino, que na verdade era primo do meu pai, a tia Leonor e o filho deles, Flávio, com quem convivo até hoje. O nosso era o 3º quarto, que desfrutava do conforto de uma pequena sala de jantar. Morava com a minha avó paterna o irmão mais novo de meu pai. Primeiro da família a chegar à universidade. O tio Amador se formou médico na década de 1940. Graças a ele, minha mãe foi examinada por um assistente da cadeira de neurologia da faculdade, que fez o diagnóstico de uma doença autoimune, miastenia grave. Foi o 8º caso identificado em São Paulo até então. Na miastenia, o impulso nervoso responsável pela contração muscular encontra dificuldade para ser transmitido através da placa motora existente entre as terminações dos nervos e as fibras musculares. Sem tratamento, há um enfraquecimento progressivo de todos os músculos do corpo, inclusive daqueles envolvidos em funções essenciais como a respiração e a deglutição. A única medicação eficaz para a doença era a prostigmina, droga injetável fabricada na Europa. Em plena Segunda Guerra Mundial, as ampolas precisavam ser importadas da Argentina, país neutro no conflito. Lembro de minha mãe ainda capaz de ir a pé até a casa de tio Odilo, situada a 10 quarteirões da nossa. Lembro dela subindo as escadas do sobrado dos meus avós maternos para ir ver meu irmão mais novo, esforço que a obrigava a ficar sentada, ofegante, com o menino no colo. Tenho memórias vivas dos banhos que me dava numa bacia com água da chaleira, da sua fisionomia, do olhar doce, de frases ditas por ela e de cenas domésticas arrumando gavetas, distraída com um bordado ou conversando e rindo com o marido e os filhos. O resultado inicial com a prostigmina foi muito bom. Bastava uma injeção por dia. Contudo, com o passar dos meses, a doença se tornou resistente. Ela não conseguia mais sair de casa, passava os dias sentada na sala em companhia da mãe, da irmã, da avó Aurélia, da tia Leonor e de amigas da infância, em um revezamento contínuo para não deixá-la sozinha por causa do risco de engasgar e das crises de falta de ar.
só aliviadas com outra dose de prostigmina. Como qualquer criança do bairro, eu passava os dias na rua, com a diferença de que não me afastava das imediações de nosso portão, porque cabia a mim a responsabilidade de correr para chamar uma vizinha portuguesa que morava na esquina, a única capaz de aplicar a injeção que aliviava o desconforto aflitivo de falta de ar. Essa tarefa me deixava orgulhoso. Enquanto a molecada da rua era cuidada pela mãe, eu, com 4 anos, era quem cuidava da minha. O sofrimento durou 2 anos, contados desde o parto. Na fase final, as crises de dispneia se repetiam várias vezes por dia. Minha irmã e eu acordávamos durante a madrugada com meu pai segurando-a pelos pés, de ponta cabeça, magrinha, para expelir a secreção que se acumulava nos brônquios pela falta de força para tossir. As imagens que tenho dele nessa época são as de um homem de terno entrando pelo corredor. Alto, magro, muito magro, rosto encovado, com olheiras fundas e olhar triste. Ou então de calça, camisa e sandália de couro aos domingos, cozinhando, dando banho e passando a nossa roupa. Não me recordo de vê-lo sorrir uma única vez. Tinha o senho sempre carregado. Muitos anos mais tarde, num curso que fiz no Centro de Pesquisas e Tratamento de Câncer Roosevelt Park, na cidade de Buffalo, nos Estados Unidos, ouvi o professor de pediatria explicar que uma criança com câncer não sente essa tragédia com a mesma dramaticidade que seus familiares, como ele resumiu num slide com os dizeres: "For a child, it's normal to be sick." Traduzindo, para uma criança é normal ser doente. Tenho a impressão de que a criança também aceita com naturalidade infantil o convívio com a mãe gravemente enferma, sem se deixar invadir pela angústia e pelas especulações fantasiosas que a proximidade da morte de uma pessoa querida desperta nos adultos. Quando escrevi o livro infantil Nas Ruas do Brás, caí num impasse. Como as histórias que eu estava contando cobriam meus primeiros 10 anos de vida, o tempo em que morei no bairro, o narrador não poderia esconder o fato de ter perdido a mãe aos 4 anos. Mas como fazer isso sem chocar os pequenos leitores? Eu também não queria dar a impressão de tratar o acontecimento com descaso, com superficialidade. O caminho que encontrei num sábado de chuva, sozinho em casa, foi descrever exatamente como aconteceu. A citação do livro. Num domingo nublado, o movimento em casa começou mais cedo. Quando acordei, minha mãe estava sentada na beira da cama, os pés inchados, com uma pilha de travesseiro no colo, em cima dos quais repousava a cabeça sobre os braços entrelaçados. A respiração estava mais ofegante, e as veias do pescoço saltadas e azuis. No nariz havia um tubo ligado ao balão de oxigênio. Lembro que tomei café e dei um beijo demorado em seu rosto pálido. Ela não sorriu dessa vez, apenas voltou os olhos sem luz na direção dos meus. Eu quis ficar sentado no tapete ao lado dela, mas ninguém deixou. Fui para o portão assistir ao jogo dos mais velhos na porta da fábrica. O Flávio, meu primo e herói, porque aos 14 anos já trabalhava de terno e gravata na Radional, uma companhia de transmissões telegráficas e radiofônicas, jogava como ponta direita. Sentei ali quietinho, sem entender por que não me deixavam estar com a minha mãe. Logo depois, a tia Leonor foi buscar o meu tio Amador e o meu pai, que tinha ido dormir um pouco na casa da avó Aurélia. Na volta, eles passaram calados pelo portão. Meu pai tinha barba por fazer. De repente, o silêncio caiu lá dentro. Sem barulho, cheguei até a porta do quarto e parei atrás da minha irmã. Entrava uma luz cinzenta pela janela. Todos permaneciam imóveis em volta da cama. Debruçada sobre a pilha de travesseiros, minha mãe respirava a intervalos longos.
Depois, o braço despencou dos travesseiros, a aliança de casamento caiu na mão, correu pelo assoalho e fez 3 voltas antes de parar. Eu nunca havia contado essa história, nem para as minhas filhas, nem para minha mulher, nem mesmo para minha irmã, que assistira à mesma cena. Que força arrebatadora tem a literatura, capaz de nos fazer revelar experiências tão pessoais, mantidas em segredo por mais de 50 anos. Ao terminar a descrição, fiquei com o sentimento ambíguo de quem expôs uma intimidade. Aquele menino era eu, mas ao mesmo tempo não era mais.